Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 35 até o verso 39. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39. Estamos aos domingos no culto solene expondo esse evangelho e hoje essa é a porção que iremos ouvir e meditar nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar por mais uma porção da tua palavra. Até agora o teu povo falou, cantou, orou, ó Deus, expressando tudo aquilo que sentimos e vivemos pelo Senhor. Agora o teu povo, ó Deus, está em silêncio para ouvir a tua voz. Ó Deus, que de fato a tua voz ecoe aqui no nosso meio e venha encontrar guarida nos corações presentes, ó Deus, quebrantando aqueles que precisam ser tratados quanto a pecado e edificando aqueles que precisam de consolo. Por isso, ó Pai, que a tua boa mão esteja sobre nós. Muito obrigado pelo privilégio que temos de nos reunir aqui e poder cultuar o teu santo nome, cultuar ao Senhor. Isso para nós é um privilégio ímpar, um privilégio único. Por isso, ó Deus, melhor ainda é quando podemos ouvir a tua voz, ouvir a doutrina, o ensino que vem pela autoridade da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Cristo, este que queremos ouvir a partir de agora. Amém. O Evangelho de Marcos, como nós sabemos, é o Evangelho que vai mostrar Cristo como o Filho de Deus. Vai mostrar Cristo como aquele que de fato encarnou, tornando-se homem. Nós, na introdução desse livro, falamos que Marcos escreveu esse pequeno evangelho para o Império Romano. E, nesse sentido, para o romano, o cidadão romano, era muito esquisito pensar em alguém que era chamado Filho de Deus, o próprio Deus presente, tendo morrido numa cruz. Uma vez que os romanos estavam acostumados a olhar para César, aquele homem riquíssimo, aquele homem extremamente poderoso, aquele homem encastelado no seu palácio. Aquele sim era tido pelos romanos como o verdadeiro filho da divindade. Ele era o próprio Deus presente. E agora Marcos então tem a incumbência de mostrar para aquelas pessoas que não era César, mas Cristo. Cristo de fato era o Filho de Deus aqui no meio de nós. E nós vimos então que o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, que é um evangelho muito dinâmico, ele começa falando sobre João Batista, sobre o cumprimento das profecias no Senhor, depois o batismo de Cristo, quando ele assume publicamente o seu ministério sacerdotal, depois então a tentação de Cristo no deserto, e aí esses três eventos são os eventos que vão demonstrar o preparo de Cristo para o seu ministério. Em seguida, como diz Marcos, Cristo volta para a Galileia, com autoridade ele vocaciona 4 discípulos, como nós vimos do verso 16 ao verso 20, nós temos Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, temos também Simão e André, e estes 4 agora estão com o Senhor em Cafarnaum. Então Cristo está em Cafarnaum com estes discípulos, e dali então começa a exercer o seu ministério. Depois vimos quando Marcos mostra Cristo entrando numa sinagoga no dia do Senhor, e ali então ele trouxe, como nós enfatizamos,
com bastante veemência, ele trouxe então para aquelas pessoas a sua doutrina, o seu ensino, demonstrando a sua autoridade. Depois então vimos que Satanás começa a atrapalhar ou tentar atrapalhar o ministério de Cristo. Como nós vimos, Satanás, embora tenha fugido da presença do Senhor no deserto, mas ele vai continuar no encalço do Senhor, tentando de alguma forma toldar este ministério, tentar apagá-lo, tentar torná-lo pouco perceptível pelas pessoas. E aí vimos então que o Senhor adverte o demônio e ele livra então aquela pessoa. Depois ele vai para a casa de Simão, cura a sua sogra de uma enfermidade, e por conta disso, as Escrituras dizem no verso 32 a 34, que praticamente toda a cidade foi ao encontro dele, a ponto de Jesus, por exemplo, ir para a porta da cidade e uma grande multidão de doentes, endemoniados, buscavam ao Senhor para serem livres, libertos, curados no seu mal físico. E certamente isso deve ter durado muitas horas. Certamente o Senhor, ele entrou noite adentro. Certamente o Senhor, ele não saiu dali muito cedo, como aquelas pessoas. E nós podemos imaginar que num dado momento, Cristo então se retira do meio daquele povo, vai para a sua casa, e aí as Escrituras dizem que em alta madrugada ele sai para orar. E é interessante, irmãos, porque Marcos, ele vai registrar aqui o fato de Cristo sendo o Senhor, buscando a Deus Pai em oração. Marcos, ele nos diz, tentando situar essa situação, ele diz, tendo se levantado alta madrugada, essa expressão traduzida por alta madrugada, o que Marcos na verdade diz é que ainda era escuro, ainda não havia luz do sol, e o Senhor então foi para um lugar deserto, e ali então ele buscou o Pai. E possivelmente, o que nós vamos encontrar aqui, porque Cafarnaum não era uma cidade muito grande, tinha pouquíssimos habitantes, portanto, a ideia é que o Senhor deve ter saído da cidade, dos muros da cidade, deve ter procurado um lugar deserto, tranquilo, isolado, e ali então ele busca ao Senhor em oração. Irmãos, também é interessante ressaltar que Marcos, ele vai registrar 3 momentos desse tipo de oração na vida de Cristo. O primeiro momento é este aqui, quando ele começa o seu ministério itinerante, ou o seu ministério que se espalha ali pelas circunvizinhanças de Cafarnaum. O outro momento é quando ele multiplica os pães e os peixes, e aí antes dele andar sobre as águas, as Escrituras nos falam lá em Marcos capítulo 6, verso 46, que ele se retirou para orar. E a terceira menção é no capítulo 14 de Marcos, o verso 32 ao verso 42, quando ele vai para o Getsêmani, e ali então ele busca o Pai na angústia da sua alma, se preparando para aquele momento tão difícil, quando ele iria morrer por todos nós, recebendo toda a carga do pecado dos eleitos sobre si, morrendo então por estes eleitos. É claro que o Senhor Jesus, ele tem outros momentos de oração, os outros evangelhos mostram isso, mas Marcos, ele quer enfatizar esses 3 momentos. São 3 momentos em que Cristo busca o Pai em oração, e o desejo dele então é estar na presença do Senhor. Agora é claro que nós temos que fazer uma pergunta aqui, porque primeiro, Cristo não tinha pecado, ele não tinha pecado algum. Segundo, ele era Deus, ele era o Deus encarnado. A pergunta que devemos fazer é, por que Jesus, sendo o Deus encarnado, buscava o Pai em oração? E de fato é uma cena que traz um grande mistério. Eu imagino que os discípulos, quando buscavam ao Senhor, quando o encontraram, devem tê-lo encontrado de joelhos, buscando ao Pai em incessante oração. E aquela cena, ela é uma cena extremamente misteriosa, porque de fato Cristo era, como é o Filho de Deus,
Ele é a segunda pessoa da Trindade, Ele é o Deus Todo-Poderoso junto ao Pai e ao Espírito Santo. Mas a pergunta é, então por que Jesus, por que o Cristo amado, Ele sentia a necessidade de buscar o Pai em oração? E meus irmãos, para nós entendermos isto, nós precisamos estabelecer aqui o conhecimento que nós temos doutrinário, a teologia que é conhecida como cristologia. Ou seja, é a área que estuda sobre a pessoa e a obra de Cristo. E nós só vamos entender esse momento de oração quando nós entendemos a doutrina que trata das duas naturezas de Cristo, porque de fato Cristo era uma pessoa, mas ele possuía duas naturezas: a natureza humana, 100% humano, e a natureza divina, 100% divino. É importante dizer que essas naturezas, elas não se misturavam, mas elas simplesmente estavam contidas numa única pessoa. Elas não se misturavam porque, se isso acontecesse, então a humanidade de Cristo seria divinizada e a parte divina de Cristo seria humanizado. Então, como se fosse um copo com café com leite, mas não é assim. O que nós temos, na verdade, são de fato a presença das duas naturezas, e obviamente aqui inclui a natureza humana, mas essas naturezas, elas não se misturavam. Portanto, Cristo ao mesmo tempo era totalmente Deus, e como Deus, estando aqui na terra encarnado, preste atenção nisso e vejam que coisa interessante, Cristo aqui na terra encarnado, mas a parte divina de Cristo não perdeu uma centelha sequer da sua divindade. Nesse sentido, nós podemos afirmar que enquanto Cristo estava na terra em corpo, como Deus, ele habitava o trono da glória. Ele estava presente com o Pai. Ele estava na presença do Senhor. E nós temos vários versículos que apontam para essa doutrina. Não vamos fazê-lo aqui por conta do nosso tempo. Então, enquanto Cristo estava em corpo aqui, mas a natureza divina de Cristo era totalmente divina, estava mantendo o universo, estava na presença do Pai, no trono da graça, não tinha limite, não tinha absolutamente nada, ele continuou sendo Deus. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para a sua natureza humana, ele era 100% humano, e excetuando o fato de não ter pecado, Cristo, ele se cansava, ele possuía limitações, ele tinha que se locomover, ele tinha que comer, ele tinha que beber, ele tinha que dormir, ele se cansava, ele se emocionava com o povo, portanto ele era 100% humano. E talvez você pergunte assim, mas é difícil de entender isto. De fato é. Esse é o grande mistério da encarnação de Cristo. E não é, obviamente, em alguns minutos de sermão que nós vamos entender a profundidade desse aspecto, mas o que nós precisamos entender é que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E quando nós olhamos então para isso, nós vamos para um outro assunto que nós chamamos de economia da Trindade. A palavra economia para nós hoje diz respeito às questões financeiras, à bolsa de valores, os investimentos, mas a palavra originalmente, a palavra economia, ela significa a regra da casa ou as leis do lar, da casa. Eco vem de oikos, que é casa, nomia vem de nomos, que é lei. Então é a lei da casa, a lei da convivência. Nesse sentido, irmãos, para dar um nó ainda maior na sua cabeça, com relação à doutrina da Trindade, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus apenas, e eles são semelhantes em glória, poder, divindade, majestade, não há nenhum desnível. Mas ao mesmo tempo, nós entendemos e as Escrituras nos revelam
que na economia da Trindade, nas regras da função que o Pai exerce, na função que o Filho exerce, na função que o Espírito Santo exerce, aí nós temos uma hierarquia. E aí, nesse sentido, na função, o Pai está acima do Filho, e o Pai e o Filho estão acima do Espírito Santo. Nós podemos perceber isso com muita clareza. Por exemplo, naquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, verso 3, quando ele, falando sobre a participação das mulheres no culto, ele diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se você deve estar aí meio confuso, mas existe um modo de nós entendermos. Por exemplo, as Escrituras também dizem que diante de Deus não há homem nem mulher, se lembram? O homem não está acima da mulher, o homem ele não tem em si alguma coisa que o faça melhor que a mulher, ou que ele esteja acima dela, seja no nível da inteligência, no nível da força física, seja no que for, o homem ele não está acima. Então, no que diz respeito à salvação, a mulher, inclusive hoje, ela é sacerdotisa, quando nós cremos na doutrina do sacerdócio universal dos crentes, tanto o homem quanto a mulher exercem o sacerdócio. Mas na função, na regra do lar, o homem é cabeça da mulher. A mulher se submete ao homem e o homem, ele lidera a mulher. A mesma coisa acontece com a economia da Trindade. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 24 a 28, ele diz: e então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, está se referindo aqui a Cristo. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, olha só o cuidado de Paulo, certamente exclui aquele que a tudo lhe subordinou, ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, menos Deus Pai. E aí Paulo continua dizendo: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, e aqui no caso é Deus Pai, seja tudo em todos. Então, Cristo, como Deus Filho, em termos de majestade, divindade, poder, glória, é igual ao Pai, como é igual ao Espírito Santo. Mas na função, nós vamos descobrir que Cristo, então, o que nós chamamos desta economia da Trindade, Cristo se submete ao Pai. E é claro que quando nós entendemos, por exemplo, a obra da redenção, nós vamos descobrir que quem planeja a obra da redenção é Deus Pai. Quem executa é o Filho. E quem aplica é o Espírito Santo. Portanto, irmãos, quando nós nos deparamos com esta pequena frase, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava, nós não vamos entender isto se não entendermos a doutrina da pessoa e da obra de Cristo. Por isso, irmãos, tem que estudar. Tem que estudar. Para entender as Escrituras, nós precisamos nos aprofundar nas próprias Escrituras, para esta compreensão. Então, nesse sentido, irmãos, quando nós olhamos a atitude de Cristo, na verdade, o que Cristo está ali como homem, como 100% homem, e como aquele que na economia da Trindade se sujeita ao Pai, ele agora, nesse momento, ele busca ao Senhor.
E é interessante porque, nesse sentido, nós vamos compreender que Cristo ali, Ele está sim, de fato, se submetendo ao Pai e buscando ao Pai para que o conduza no objetivo que Ele tem para o exercício do seu ministério. Ele vai ao Pai e ora, e não apenas por isto, mas Ele também vai ao Pai para orar, para pedir que o Senhor esteja em comunhão com Ele. Cristo, então, tem como homem a necessidade da comunhão com o Pai e também a necessidade de que Deus Pai o conduza no seu ministério de redenção. Por isso, meus irmãos, aqui nós entendemos claramente que Cristo, Ele demonstra a necessidade de fortalecimento no seu ministério. É por isso que Cristo, quando Ele ora no Getsêmani, não nesse momento, mas agora indo um pouco mais à frente, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. O que Cristo demonstra aqui é a necessidade que se tem de orar e de estar em comunhão com o Senhor. E Cristo não abria mão disto. Obviamente que Cristo orava também quando caminhava, Ele orava pelas pessoas, Ele orava com as pessoas, Ele ensinava como se deveria orar, mas Ele também busca ao Senhor, no seu íntimo, Ele busca ao Senhor para um tempo de oração, porque o que Ele desejava de fato era ter do Senhor o fortalecimento no seu ministério e a direção correta, as atitudes corretas que Ele deveria tomar no seu trabalho redentivo sobre essa terra. Portanto, Cristo, enquanto natureza humana, Ele demonstra toda a sua dependência com relação ao Pai. E vejam que o objetivo de Cristo não era fazer a sua vontade, mas fazer a vontade do Pai. Por isso, quando Ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Quando, por exemplo, o Senhor Jesus fala da ressurreição de Lázaro e Ele ora, Ele pede para que o nome do Senhor seja glorificado juntamente com o nome de Cristo. Quando nós percebemos Cristo entrando em Jerusalém, na chamada entrada triunfal, quando todos o aclamam como rei, ali de fato ele está sendo reconhecido o ministério real de Cristo, Ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Portanto, Cristo não orava para satisfazer os seus desejos. Ele até poderia colocá-los diante do Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Então, se o caminho é o caminho da cruz, eu irei. Esse é o significado da oração na vida de Cristo. Este é o significado daquilo que Cristo nos ensina, e por isso então o Senhor, Ele está convicto, está seguro quanto à prioridade do seu ministério. Cristo está convicto do que significa a prioridade do reino de Deus sobre essa terra, irmãos, porque exatamente isso que Ele buscava do Senhor, a direção para que o Senhor o conduzisse em segurança, fortalecendo-o nesse ministério, porque obviamente Cristo era 100% Deus, mas também era 100% homem, e como 100% homem, Ele só não tinha pecado, mas todas as necessidades humanas Cristo sofreu, e obviamente por conta disso, Ele busca o Pai em oração. Interessante pensar que o verbo utilizado aqui por Marcos, tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar e ali orava. Essa expressão dá a ideia de uma ação contínua. Então, Cristo não foi ali para aquele lugar e ficou olhando os passarinhos, e depois ficou olhando as árvores, e depois ficou pensando: bem, o que eu vou fazer hoje? Não. As Escrituras nos dizem, a ideia é essa, a ideia do tempo verbal é que o Senhor Jesus vai para aquele lugar e possivelmente Ele caiu de joelhos e Ele orava incessantemente.
foi isso que ele fez. Ele buscava a face do Pai por meio da oração. Cristo, como homem, não resolvia as coisas no muque, na carne, na força humana, mas ele buscava o Senhor. E é por isso, como eu disse, que Cristo tem a percepção da sua prioridade nessa terra, e é o que nós vamos ver do verso 36 ao verso 38. Diz assim: procuravam-no diligentemente Simão, Pedro, e os que com eles estavam, talvez os 3 discípulos que o Senhor Jesus havia arregimentado, talvez Tiago, João e André estivessem com eles, ou talvez mais pessoas, não sabemos, mas algumas pessoas estavam ali com Pedro. E no verso 37 diz: tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Meus irmãos, como nós vimos no sermão de domingo passado, a prioridade de Cristo não eram os milagres. Cristo não veio para realizar milagres. Os milagres acompanhavam a Cristo para credenciar o seu ministério, para mostrar que ele verdadeiramente era filho de Deus. Todos os milagres relatados nas Escrituras acerca de Cristo, bem como acerca de outros servos do Senhor, são totalmente verdadeiros. Totalmente verdadeiros. Mas estes sinais, que inclui ali a cura, inclui o exorcismo, todos estes sinais, como nós vimos no sermão passado, estavam mostrando que Deus estava com Cristo, seu Filho amado, nessa terra. Por isso, mais uma vez, nós vamos encontrar aqui um contraste interessante. O contraste entre os discípulos e o contraste desses discípulos com Cristo. Vamos imaginar a cena. Cristo, depois de um dia inteiro, dia de sábado, sinagoga, vai para a casa de Simão, cura a sua sogra, vai para a principal porta da cidade, aquela multidão, e Cristo então curando as pessoas, libertando as pessoas que estavam endemoninhadas. Depois então Cristo sai, vai para casa e dorme, todos vão ali, dorme. Pedro então vai e fecha a porta, ele vai lá, passa a tranca, passa a tramela, como dizia na minha época, né? Quem é da minha época sabe o que é isso, né? A tramela, né? Ele virava ali a tramela, fechava então a porta e todos foram dormir. De manhã cedinho, Pedro, ele começa a ouvir um burburilho, um barulho, e pessoas batendo na porta da sua casa, batendo incessantemente. Pedro acorda, ele vai meio que enxugando seus olhos, a passos lentos, ele vira a tramela e abre. Quando ele abre a porta, ele vê uma multidão de doentes, de endemoninhados, de pessoas que careciam de serem atingidas por um milagre do Senhor. E ele, quando olha aqui, ele falou: bom, agora eu vou ter que chamar a Jesus. E ele corre e vai para o quarto, ou o lugar onde Jesus estava dormindo, e quando ele chega lá, não encontra mais nada. Jesus já havia saído de madrugada. E ele então chama os discípulos, os companheiros, e fala: olha, nós temos que achar a Jesus. Esse povo está todo aí, nós temos que ajudá-los, nós temos que fazer com que Cristo venha e ajude esse povo. Vamos procurá-lo. E eles começam a procurar. E as Escrituras então nos dizem que quando eles buscam a Jesus, eles o encontram no seu lugar de oração. E o desejo que Pedro possui, juntamente com os discípulos, é que Jesus venha, volte para Cafarnaum, e ele atenda às necessidades físicas, às mazelas da multidão, ou seja, tudo aquilo que estava fazendo-os sofrer pela pobreza, pela miséria, pela presença do maligno, pela presença de enfermidades. O que Pedro queria dizer é: Senhor, volta lá e ajuda essas pessoas, limpa essas pessoas, exerce milagres, Senhor, exerce o teu poder para libertá-las.
Na verdade, meus amados irmãos, o desejo de Pedro e aqueles que estavam com ele era de que Jesus atendesse às necessidades físicas das multidões. Jesus, volta para Cafarnaum. E continua aquele trabalho de ontem, que foi tão maravilhoso, Senhor, com tantas curas, tantas libertações. Exerce esse trabalho. Irmãos, é exatamente nesse contexto que nós encontramos Jesus se negando a voltar para aquela multidão para exercer os milagres. As Escrituras mostram claramente que Jesus se nega. E por que Jesus se nega a voltar ali e a curar e a tratar aquelas pessoas? Não que isso fosse errado, não é isso. Isso também, de certa forma, mostrou a glória de Deus, mostrou a glória, eram as credenciais de Cristo, não é isso. O milagre do Senhor Deus é algo que faz com que glorifiquemos o nome dEle. Como nós vimos na semana passada, a sogra de Pedro, quando foi curada, passou a servir a Cristo. Não se trata disso, mas é porque não era essa a prioridade de Cristo. Que coisa interessante. Cristo não havia vindo a essa terra para satisfazer essas mazelas. Cristo veio, como Ele mesmo diz nas Escrituras, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu os cure. Não. A fim de que eu os exorcize. Não. A fim de que eu ressuscite os mortos. Não. A fim de que eu acabe com os problemas financeiros, de trabalho. Não. Finalidade, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Irmãos, embora o desejo daqueles discípulos era que Jesus, de certa forma, exercesse entre aspas, uma ação social, pudesse de alguma forma atingir as necessidades daquelas pessoas, a necessidade da fome, da miséria, da doença, Jesus se nega por conta da prioridade do seu ministério. E é interessante porque nós podemos afirmar isto por aquilo que o Evangelho de João mostra. Há um embate, há um tipo de debate entre Cristo e o povo, exatamente por conta disto. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 40. Evangelho de João, capítulo 6, versos 22 a 40. E veja só o embate que Cristo tem com aquela multidão. Obviamente, o contexto do Evangelho de João, Jesus havia multiplicado os pães e alimentado aquele povo. Então ele diz assim: e então virá o fim, quando ele entregar o... Aliás, não. Deixe-me abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 6, verso de 22 a 40. Deixe-me abrir aqui nas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo este partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, multiplicado, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Vejam, estão percebendo o diálogo entre Cristo e a população? A população dizendo: faz um sinal, Senhor. Lá no passado Deus mandou pão do céu, faz um sinal. Verso 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Esse pão físico, esse pão mágico, esse pão miraculoso, que ao comer não sentiremos mais fome. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pois eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu se perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O povo dizia: Senhor, faz milagres, Senhor, dá-nos pão, Senhor, sacia a nossa fome, Senhor, resolve os nossos problemas. E Cristo fala: não foi para isso que eu vim. Vocês devem crer em mim. E irmãos, esse sermão aborreceu tanto aquele povo, que nós podemos perceber agora do verso 66 até o 71, do capítulo 6 do Evangelho de João, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andaram mais com ele. Que coisa! Eles não tinham a satisfação, eles não tinham aquilo que queriam, como crianças mimadas, como pessoas mimadas. O que eles vão fazer? Eu vou embora. Fica aí, Jesus, vamos procurar outro. É exatamente isso que eles fazem. Verso 67, vejam só como Jesus agora se dirige aos seus discípulos. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar? Vocês não querem ir embora? Vão. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Interessante que com essa palavra de Pedro, poderíamos esperar da parte de Cristo um elogio, mas não. Cristo conhece o coração do povo, e no verso 70 ele diz: replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, vocês não estão aí os 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12 que permaneceram com Cristo naquele lugar. Irmãos, que coisa! Muitos achavam que, e os discípulos pensavam assim, muitos achavam que a prioridade de Cristo é a ação social. Dirimir a pobreza, curar doenças, dar melhor qualidade de vida. Mas, meus irmãos, precisamos ter muito cuidado com isto. Porque assim como aqueles discípulos no passado, hoje nós temos essa visão e nós achamos que a prioridade é resolver os problemas do pobre, do miserável, do doente. E não significa dizer que não tenhamos sensibilidade para o sofrimento alheio. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que não é a prioridade do Evangelho.
É por isso que a teologia da libertação é uma teologia satânica. Totalmente satânica. É por isso que, quando você encontra a teologia da missão integral, que é a versão evangélica, isso é um problema. É por isso que a tendência do outro lado, do capitalismo, quando os pastores dizem assim, venham para que você fique rico, tenha carro do ano, tenha casa, tenha bom emprego, tenha dinheiro, ou seja, o discurso é diferenciado. Não é mais nesse estilo marxista, mas num estilo um pouco mais capitalista. Da mesma forma, não foi para isso que Deus instaurou o seu reino, nem para obedecer à direita e à esquerda, nem o capitalismo ou o marxismo, seja o que for. Deus instaurou o seu reino para resgatar os eleitos de Deus, por meio da pregação da palavra. É claro que nós devemos ter misericórdia. As Escrituras dizem isso. Por isso eu não gosto da palavra ação social, porque ela está carregada de dimensões que se distanciam do Senhor e trazem um certo humanismo na nossa visão, privilegiando o homem, colocando Deus como servo. Não, eu prefiro dizer atos de misericórdia. Nós precisamos ter um coração misericordioso, e as Escrituras nos ensinam que os atos de misericórdia, os atos de auxiliar o necessitado, começa e tem prioridade entre os crentes. É o que a Bíblia diz. Então, antes de eu pensar lá no mundo, lá nas favelas do Rio, eu tenho que ajudar os crentes que estão comigo na igreja, que sofrem, usando de misericórdia. Mas eu também preciso entender, eu não posso ser lento no meu raciocínio teológico, eu não posso olhar para isso como prioridade, devo fazê-lo como manifestação da minha misericórdia, em primeiro lugar para os meus irmãos, e consequentemente para as pessoas que estão aí no mundo, mas a prioridade é a proclamação do Evangelho. Você sabe o que é mais importante do que você dar o pão? É você dar o Evangelho. Porque o pão alimenta nessa vida passageira. Devemos dá-lo. Devemos ser misericordiosos. Não estou dizendo que não é para dar. O que eu estou dizendo é prioridade. Esse pão alimenta, mas depois ele tem fome. Quando você prega o Evangelho e ele se converte a Cristo, ele não terá mais fome por toda a eternidade. Um trata das coisas corriqueiras. Todos aqueles que Cristo curou, exorcizou, ressuscitou, morreram. Mas aqueles que foram alcançados pelo Evangelho permanecerão vivos por toda a eternidade. Por isso Cristo diz, deveriam ir para outras vilas, outros vilarejos, outros povoados, e ali pregar o Evangelho. Esta era a prioridade de Cristo. Verso 37 do capítulo 1 de Marcos, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam em Cafarnaum. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. É óbvio que nós precisamos encher o nosso coração de misericórdia. Cristo fez isso, Cristo curou, Cristo ressuscitou, Cristo dirimiu o sofrimento passageiro das pessoas como um ato de misericórdia, e isso devemos fazer. Mas irmãos, entendam o argumento, isto devemos fazer, mas não é prioridade. O mundo inverte. O mundo vai dizer que esta é a prioridade. Cristo diz, não, a prioridade é a pregação do Evangelho. Por isso, irmãos, a prioridade diz respeito à eternidade e não a este mundo passageiro. Quando nós ajudamos um irmão ou qualquer pessoa na sua necessidade, isso é tão bom, trazemos um alívio, mas esse alívio, ele é passageiro. Quando nós ganhamos pessoas para Cristo pela pregação do Evangelho, nós sabemos que esta pessoa passará por toda a eternidade na presença do Senhor.
É por isso que Cristo, ele, ao orar diante do Senhor e demonstrar a prioridade do seu ministério nessa terra, ele agora vai demonstrar a atuação do seu ministério, ou seja, como ele deve fazê-lo. Verso 39, Marcos nos diz, em pouquíssimas palavras, bem característico de Marcos: então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Irmãos, é interessante porque aqui nós temos o cumprimento da prioridade de Cristo, mas Marcos faz questão de dizer que aqui nós temos a perseguição de Satanás contra o ministério de Cristo. É interessante notar que Marcos, ele utiliza uma expressão aqui que nos parece estranha. Ele diz assim, que era de fato a sinagoga deles, não é? No verso 39, então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles. Essa expressão de Marcos, ela pode ter sido colocada aqui por dois motivos. Um é que Marcos, como judeu, ele olhava para aquelas sinagogas na Galileia, portanto, aqueles galileus, e ele, como judeu, achava que os galileus eram um outro povo, um povo que não pertencia a ele. Então ele diz, olha, eles se reuniram na sinagoga deles. Uma outra possibilidade é que Marcos olhou para aqueles homens como ainda do judaísmo, da religião judaica, da religião do Velho Testamento, e ele agora, porque quando ele escreve o seu evangelho, ele é um crente, e agora como crente ele diz assim, eles se reuniam na sinagoga deles, porque agora eu, Marcos, poderia estar dizendo como crente, me reúno nas casas cultuando ao Senhor. Não sabemos exatamente o motivo, talvez um desses dois. Mas, meus irmãos, o que nos chama a atenção aqui no verso 39 é que Cristo cumpriu a vontade do Pai, pregando em toda a região norte. E aí, irmãos, é que vem esse equilíbrio das Escrituras que é tão lindo. Por que Cristo começou no norte? Por que Cristo não começou lá no centro? Por que Cristo não começou em Jerusalém com o seu ministério itinerante, pregando nas regiões? Não, Cristo escolhe a região mais abandonada, a região mais pobre, a região mais tida por ignorante, a região mais desprezada pelos judeus, aquele povo que estava ali na fronteira com a Síria, e havia mistura, e o povo aqui de Jerusalém que se achavam a nata, né, do homem de Deus, e olhava para aquele povo dizendo, aquele povo é desprezível, aquele povo ali não presta, aquele povo ali é um atraso. Interessante, porque Cristo vem à terra, e ele começa o seu ministério exatamente no meio do povo que era rejeitado. É como se nós estivéssemos numa cidade ou numa região, uma região com igrejas fortes, bonitas e ricas. Se Cristo viesse, ele começaria nas favelas. Ele começaria no meio da miséria do povo. Isso demonstra o caráter do ministério de Cristo. Isso demonstra que esses desprezados, eles são alcançados pela graça do Senhor, são desprezados por todos, mas são os primeiros a receber a mensagem de Cristo na pregação do Evangelho. Cristo não começa nos palácios, Cristo começa nos vilarejos, na pobreza, na miséria, falando do reino de Deus. Por isso essa multidão doente, essa multidão de endemoninhados, essa multidão de necessitados atrás de Cristo, porque ele começa lá em Cafarnaum e derredor, pregando o Evangelho àqueles que eram desprezados por outros que moravam mais ao sul. E é interessante, irmãos, porque Marcos, quando ele afirma que Cristo, ele ensinava nas sinagogas, e nós vimos sobre isso domingo passado, sobre o que era a sinagoga, como funcionava, etc. E vemos agora, mais uma vez, Marcos enfatizando que ele expelia os demônios, porque significa dizer que Satanás continuava no encalço,
Mas novamente Cristo, ele humilha o Satanás, livrando esses homens, livrando esses endemoninhados. Satanás, ele tenta por todas as formas retirar a atenção, trazer entretenimento, fazer com que as pessoas não prestem atenção na mensagem, fazer com que haja confusão mental, fazendo com que os valores do mundo, eles entrem no coração, mas Cristo sempre colocando nos eixos. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não era um revolucionário político. Ele não era um proto-socialista que queria libertar o povo do jargão ou da opressão do Império Romano. É impressionante porque quando Cristo está diante de Pilatos, ele diz assim: você tem poder sobre minha vida. Ele falava como homem, porque Deus Pai te concedeu esse poder. Portanto, ele não era um revolucionário. Cristo também não era um curandeiro. Ele não saía por aí enfatizando como um curandeiro, curando, usando de mágicas para curar as pessoas. Cristo também, ele não veio como um disseminador da moral, um pregador da moral, da boa conduta, pregando como deve ser o comportamento das pessoas. Não, Cristo veio como redentor, cuja mensagem está sintetizada aqui no verso 15 do capítulo 1. Diz assim Marcos, que o teor da mensagem de Cristo, verso 15 é: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é o teor da mensagem. Portanto, Cristo não deve ser visto como um revolucionário, embora ele tenha se compadecido do sofrimento humano. Cristo não pode ser visto como um curandeiro, embora pelo poder de Deus tenha curado as pessoas. Cristo não pode ser visto como disseminador da moral, embora ele tenha falado da lei do Senhor. Cristo tem que ser visto como o redentor, cujo teor da mensagem é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, quando nós olhamos para o nosso próprio coração, ou mesmo quando olhamos para os rumos que a igreja cristã, a igreja evangélica toma, nossa, como muitos estão distantes disto. É por isso que a prioridade de Cristo é pregar a mensagem de Deus. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, irmãos, quais são as aplicações que poderíamos fazer aqui para a nossa vida? Como é que nós podemos aplicar isso a nós? É tão simples. Em primeiro lugar, precisamos entender que esse texto nos leva a refletir e a meditar sobre o fato das duas naturezas de Cristo, que estão contidas numa única pessoa. Irmãos, nunca esqueça disso. Falo com muito carinho para você. Tudo que se menciona a Cristo na sua natureza humana, se inclui também a natureza divina. Eu vou ser mais específico para os irmãos. Se eu faço uma imagem de Cristo, estou fazendo a imagem de quem? Não, mas é o Cristo humano. Então você está dizendo que aí é só humano. Quando você diz assim, esse é Jesus, né? A gente bota a figurinha lá de um homem, a criancinha está vendo, esse é Jesus. Então você está dizendo aí que você, de forma mágica, consegue só imprimir ali a natureza humana, é isso? Então a natureza divina não está nele. Irmãos, nós precisamos ter uma compreensão profunda do que significam as duas naturezas de Cristo contidas numa única pessoa. Ele foi 100% humano, suou, chorou, teve mau cheiro, comeu, dormiu, andou, se sujou, mas ele era e é Deus, e nunca deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. Ali, na mesma pessoa, as duas naturezas. Meus irmãos, a segunda lição que nós devemos ter é que nós precisamos orar mais, irmãos.
Precisamos orar mais. Precisamos demonstrar a nossa dependência e precisamos clamar para que Deus exerça a sua vontade na nossa vida. Nós temos uma tendência muito forte a não ter uma vida de oração, a não buscar ao Senhor, a resolver tudo no peito, a resolver tudo na vontade humana. Como nós precisamos aprender, irmãos, a orar, a buscar ao Senhor, a depender dEle. Orar não é reivindicar nada do Senhor, orar é dizer: Pai, essa é a minha vontade, mas faz a tua vontade, meu Senhor. Foi assim que Cristo nos ensinou. Orar é reconhecer a Deus como Senhor sobre todas as coisas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, ó Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, ó Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, precisamos redescobrir a beleza da oração. Precisamos redescobrir a beleza de estar aos pés do Senhor. Isso individualmente, quando nós buscamos ao Senhor na individualidade, buscamos ao Senhor em lugares separados. Nós vamos descobrir isso no culto doméstico, quando toda a família reunida ora ao Senhor. Precisamos descobrir isso quando estamos ao volante. Sim, eu posso estar ao volante e ali estar em oração com o meu Deus, vivendo sempre esse espírito da oração, da comunhão, da dependência e do desejo de que Deus faça a sua vontade. Meus irmãos, eu também preciso entender que riqueza é esse texto. Eu também preciso entender que a prioridade do reino de Deus é a pregação do Evangelho, porque traz implicações eternas, irmãos, eternas. Não é o que nós vemos aí, não são aqueles que estão dominados por uma visão puramente social, ou aqueles que estão dominados puramente por uma visão de consumo. Não, nós precisamos entender que a pregação do Evangelho traz implicações eternas. Nós também aprendemos que devemos utilizar a misericórdia, sim. A parábola do samaritano nos ensina isto. As Escrituras nos ensinam que isso deve acontecer preferencialmente aos da família da fé, cuidando para que não sejamos contaminados pelo mal, ou essa moral humanista, essa moral humana. Não, é para a glória do Senhor. Como nós em Boa Vista temos oportunidade para isto, sabia que há tantos migrantes que estão aqui no nosso meio que são crentes. São crentes. E mesmo aqueles que não são, Deus nos tem dado tanto, por que não compartilhar um pouco para dirimir o sofrimento dessas pessoas? Devemos sim usar de misericórdia, preferencialmente aos da família da fé, mas entendendo, repito, que a prioridade é o teor da pregação, como diz o verso 15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A penúltima aplicação, meus irmãos, é que Satanás, juntamente com o mundo e a nossa carne, ele sempre se levanta para atrapalhar a obra de Cristo em todas as áreas. Por isso nós devemos orar e buscar ao Senhor. Assim como Satanás se levantou sempre contra o meu Senhor, ele há de se levantar contra mim, para tentar pelo menos retirar essa mensagem do Evangelho do meu coração. Por isso precisamos estar aos pés do Senhor, como o Cristo, o Senhor da glória, nos ensinou. Se Cristo, o Senhor, Ele orou, Ele buscou ao Senhor, Ele demonstrou sua necessidade em oração sendo homem, quem somos nós, irmãos? Que estamos diante de uma batalha em que o nosso inimigo se levanta como um dragão para tentar destruir a nossa vida e a vida da igreja.
Você sabia que Satanás rodeia sua casa todos os dias para destruir sua família? Para destruir seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais? Todos os dias, 24 horas, ele está rodeando sua casa para te destruir. Descubra a beleza da oração, meu irmão. Descubra a beleza de estar aos pés do Senhor, clamando por Ele. Devemos fazer isso não apenas por medo do diabo, devemos fazer isso também pelo desejo de estar em comunhão com o Senhor. E em último lugar, irmãos, eu não poderia deixar de afirmar essas palavras de Cristo que devem ecoar no nosso coração, quando ele diz assim no verso 38, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Meus irmãos, nós temos um grave problema na nossa vida, me incluo com os irmãos. Nós gostamos muito de viver como um gueto. Nós gostamos muito de viver entre nós, e isso é bom, isso é saudável. Mas, meus irmãos, há outras localidades que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Há outras localidades que precisam ouvir de Jesus. Há outras localidades que precisam saber que o tempo está cumprido, que o reino de Deus está próximo, que precisam se arrepender e crer no Evangelho. Irmãos, a cidade de Boa Vista precisa ser alcançada por essa pregação, o município, o estado de Roraima, a nação, o Brasil, o continente, o mundo. Meus irmãos, precisamos também voltar a encher o nosso coração da beleza da obra missionária, de entender que eu preciso proclamar a Cristo em todos os lugares do mundo. Onde eu posso ir fisicamente, eu vou. Onde eu não posso ir, eu envio alguém numa parceria missionária para que ele possa alcançar o mundo. Você sabe quem é o corpo de Cristo hoje? É você. Você sabe quem são as mãos de Cristo hoje? São as suas. Os pés de Cristo são os seus. Os lábios de Cristo são os seus. O coração desejoso, cheio de misericórdia e ao mesmo tempo desejoso em cumprir a vontade do Senhor, pregando o Evangelho. Esse coração de Cristo é o seu. Irmãos, precisamos ir a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar também ali, pois foi para isso que o Senhor nos enviou. Quero convidá-lo a cantar uma música, e que tem muito a ver com o que nós vimos aqui. Nós vamos cantar aquela música que diz: por todas as cidades, povoados e aldeia, percorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Fiquemos de pé e vamos cantar essa música como uma aplicação final daquilo que Cristo disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Por todas as cidades, povoados e aldeia, recorria Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão,
seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e servindo, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, servindo e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, servindo e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, servindo e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Senhor, recebe a nossa oração cantada e que de fato tenhamos, ó Deus, este desejo no coração. Ó Senhor, faz de nós imitadores de Ti, na oração, na prioridade e no ir para pregar o Evangelho, com toda a autoridade e misericórdia. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o povo de Deus que se reúne ao redor dessa terra. E, ó Pai, que sejamos de fato como Cristo nessa terra, pregando o Evangelho, servindo, usando de misericórdia, até que Ele venha nos buscar. Que esta bênção esteja sobre a nossa vida e sobre todo o Teu povo, hoje e para todo o sempre. Amém. Pode sentar, meu querido. Nós damos as boas-vindas a